E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Se você ainda não é inscrito, está na hora de você se inscrever. Você faz isso com um único clique. Aproveite para ativar todas as notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. E quem sabe também você não assina o Teoflix e tem à sua disposição aulas ao vivo da Escola de Capacitação Teológica e muitos cursos e temas exclusivos para quem assina esse pacote. É só você clicar no Seja Membro e escolher o pacote café completo Teoflix por apenas R$ 29,99 por mês. E hoje, nessa segunda-feira, estou aqui para falar de um assunto muito importante. A Copa do Mundo acabou. A Copa do Mundo de 2022 terminou na tarde de ontem, do domingo, dia 18 de dezembro. E como todo mundo sabe, a Copa do Mundo de 2022 consagrou a Argentina tricampeã mundial de futebol. Ela já tinha sido campeã em 1978, naquele time do lendário Mário Kempes, que foi o seu principal atacante, goleador. Foi bicampeã em 1986 com o gigante Diego Armando Maradona, que fez chover naquela Copa no México. E agora, em 2022, a Argentina conquista o seu tricampeonato. Claro, o dono da seleção, o dono da bola, o dono da Copa, o gigantesco Lionel Messi, o maior jogador do século XXI, o maior gênio que eu, particularmente, já vi jogar. Eu que acompanho futebol desde a década de 90 para cá, nunca vi ninguém igual, ninguém comparável a Lionel Messi. E com toda a justiça, tanto Messi quanto a Argentina conquistaram a Copa do Mundo, que se encerrou na tarde de ontem, dia 18 de dezembro. Não sei você, é claro que tem aquela gozação futebolística, aquela rivalidade futebolística entre Brasil e Argentina, mas eu, particularmente, sempre torço para os países da América Latina nas competições esportivas. Sempre me identifico com essas nações e, desde que o Brasil estava eliminado, e confesso, até um pouco antes disso, estava torcendo para a Argentina, para uma boa campanha da Argentina, como também para dos outros países sul-americanos. E ainda bem que a Argentina foi campeã, pelo menos na minha opinião, você tem todo o direito de discordar. Os esportes são algo muito importante, muito importante. Pena que a maioria das igrejas tem uma visão super limitada, dualista, tacanha sobre essa realidade esportiva. A prática esportiva é capaz de transformar vidas. É capaz de transformar vidas no sentido social e econômico, como aconteceu com muitas e muitas famílias no Brasil, na Argentina, em várias outras nações pobres e que sofrem com desigualdade. Os esportes são capazes de transformar a mentalidade de uma pessoa e fazer da pessoa uma pessoa muito mais resiliente, muito mais dedicada, muito mais focada, muito mais disciplinada. Ou seja, são valores que ela levará para toda a sua vida. Que bom seria se todos os nossos adolescentes, e até antes disso, na pré-adolescência, na infância, fossem estimulados pela família, pelo Estado, pela escola e pela igreja, né? Bom seria a praticar algum tipo de esporte, seja futebol, vôlei, basquete, judô, natação, atletismo, alguma luta. Isso seria muito legal, sem dúvida nenhuma. Isso seria transformador, não apenas para as pessoas envolvidas, mas para a sociedade como um todo, que teria um poder enorme de transformar a sociedade. E é lógico que o número de criminalidade diminuiria muito, porque é muito melhor um jovem praticando uma luta, praticando corrida, um jovem nadando, um jovem jogando futebol ou qualquer outro esporte, do que se envolvendo com o tráfico de drogas, do que se envolvendo com o banditismo, seja ele qual for. Isso diminuiria muito o número de dependentes químicos, porque o jovem apaixonado e praticante do esporte
nem quer saber de drogas, fica bem longe delas, a sua grande maioria, e isso teria um poder transformador na sociedade muito grande, poder transformador esse que as igrejas, de uma maneira em geral, já se provaram incapazes de fazê-lo na sociedade, porque o número de adeptos de religiões cresceu muito, hoje já tem diminuído, estagnado, e o número de dependentes químicos, de criminalidade, de corrupção não diminuiu proporcional ao crescimento daquele primeiro número que eu citei. Se as igrejas tivessem uma mentalidade mais integradora da vida, sem dúvida nenhuma, elas estimulariam as práticas desportivas, porque saberiam o bem que isso tem para as pessoas e para a sociedade. Mas, infelizmente, muitos ainda recriminam. Isso é uma mentalidade absolutamente medieval, ou muitos ainda têm uma outra mentalidade medieval, quando alguém ainda tem a boa vontade de fazer alguma coisa, ainda querem usar isso como uma isca proselitista, o que é também uma mentalidade super pequena e tacanha. Mas eu nem quero falar mais sobre esporte nesse momento, embora acho que é um tema muito legal e muito importante. Eu quero aproveitar para falar da Argentina, tricampeã mundial de futebol, e falar sobre 5 teólogos argentinos. Sim, na Argentina também se produz teologia com qualidade, assim como se produz no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Peru, no México. Os países latino-americanos também são produtores de boa teologia, de teologia encarnada, de teologia dialogal, de teologia contextualizada com essa realidade e que talvez você não conheça porque, lamentavelmente, a igreja mais tradicional, o mundo evangélico mais conservador aqui no Brasil, insiste em bajular a teologia que vem dos Estados Unidos e que vem da Europa. É claro que a teologia dos Estados Unidos, da Europa, tem contribuições a fazer, mas é claro que esses setores selecionam os meios mais tacanhos possíveis para abraçar suas teologias conservadoras, fundamentalistas e acabam perdendo uma oportunidade enorme de conhecer o que o Brasil e o que os países próximos têm produzido na área. Então, se prepare aí, porque agora nós vamos apresentar a você uma lista com 5 teólogos muito importantes que nasceram na Argentina. O primeiro nome dessa lista é de uma teóloga chamada Marcela Altarrus. Ela nasceu em 1952 e, infelizmente, já é falecida, faleceu no ano de 2009. Ela nasceu na cidade argentina de Rosário, estudou e trabalhou em Edimburgo, na Escócia, e o principal tema sobre o qual ela se debruçou foi a questão da teologia feminista, a questão da mulher na teologia e da inserção da mulher de uma maneira em geral, como também estudou bastante a questão da diversidade sexual. E Marcela Altarrus, que infelizmente já é falecida, deixa um legado importantíssimo sobre a pesquisa na área feminista, na área da questão de gênero, e que infelizmente ainda é muito desconhecida aqui no Brasil, mas que é uma dica bem legal para você que gosta de estudar teologia séria, teologia com qualidade, procurar sobre ela e estudar mais a fundo a sua produção teológica, que eu tenho certeza que valerá a pena para a sua reflexão. O segundo nome da nossa lista é de um pastor pentecostal argentino que está em atividade, está em plena atividade, por sinal, ainda tem apenas 62 anos de idade, é o pastor Guillermo Prein, que nasceu em 1961. Como eu falei, ele é um pastor pentecostal num bairro de Avejaneda, que é uma cidade próxima a Buenos Aires, faz parte da grande Buenos Aires, e lá ele tem uma igreja bastante relevante, bastante interessante. Ele é músico, ele é compositor,
ele é pastor de uma grande igreja pentecostal em Avejaneda, na Argentina, mas é uma pessoa bastante distante da teologia da prosperidade, que faz tão mal aqui no meio pentecostal brasileiro. É alguém com uma mentalidade mais aberta, mais dialogal, mais progressista, ou seja, alguém que não tem esse caráter fundamentalista que muitos líderes pentecostais têm no Brasil. É uma pessoa muito qualificada, capacitada, uma pessoa que dialoga com realidades bastante importantes do seu contexto, alguém de uma formação bastante sólida, e por isso eu quero inserir o Guillermo Preim, que está em atividade, como eu falei, você encontra conteúdos dele nas redes sociais, no YouTube, e vale muito a pena parar para ouvi-lo com alguma atenção, que eu sei que você não vai se arrepender. Terceiro nome da nossa lista de teólogos e teólogas argentinos é Juan Carlos Scanoni. Aliás, um nome muito parecido com o técnico do tricampeonato da Argentina, Scaloni, né? Lionel Scaloni. Mas esse é um teólogo argentino, foi um teólogo argentino, seu nome Juan Carlos Scanoni, que viveu entre 1931 até 2019, falecido tem pouco tempo. Era padre e teólogo de formação jesuíta, alguém que estudou na Áustria, que alcançou seu doutorado em filosofia na Alemanha, uma pessoa muito preparada e que muito se debruçou sobre as questões da teologia da libertação, estudou a inculturação da fé, a filosofia da religião, temas bastante importantes sobre os quais ele, o Scanoni, se debruçou ao longo de toda a sua vida e da sua carreira teológica. Infelizmente, aqui no Brasil, tem muitas pessoas ligadas à igreja que acham que fazem parte de uma classe que não fazem, que acham que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos e que são insensíveis e ignoram as realidades sociais que o Brasil possui, que são muito parecidas com a da Argentina e dos países da América Latina. E nós temos nesses outros países pessoas que não ignoram essas realidades, se debruçam com seriedade sobre esses temas, bem diferente de muitos aqui do Brasil. Então, o Scanoni é o terceiro nome, né? Terceiro nome da nossa lista de 5 teólogos argentinos. O quarto nome da lista é Henrique do Céu, que ainda vive, né? Ainda está vivo, mora no México desde 1975, é principalmente um filósofo, e um filósofo muito importante, um intelectual fundamental para o pensamento latino-americano, também se debruça sobre as questões da teologia da libertação e propõe uma filosofia da libertação. E uma coisa que me chamou muita atenção no Henrique do Céu, eu o conheci enquanto pesquisava para minha tese de doutorado, é que ele tem obras importantíssimas nas quais ele critica o modo dualista de se enxergar a vida, de se enxergar a realidade, e propõe uma realidade mais integradora, e propõe um modo de se enxergar o ser humano de uma maneira muito mais integral, o que faz muito mais sentido, não só para a sua filosofia, a filosofia que ele tem trabalhado, mas para o evangelho que Jesus nos apresenta. Então, se você ainda não conhece o filósofo, pensador Henrique do Céu, ou Henrique Dussel, como preferirem, você deve pesquisar por esse nome, ler as suas obras, que você vai gostar muito, com certeza. E o quinto nome, para a gente encerrar a nossa lista, de um teólogo metodista muito importante, que viveu entre 1924 até 2012, que foi o nome de José Miguel Bonino, um teólogo da libertação, metodista, muito engajado nas causas do diálogo entre católicos, metodistas, pentecostais, entre religiosos, entre a Igreja da Argentina de uma maneira mais ampla, de uma maneira geral. O Bonino tem obras importantíssimas sobre a teologia latino-americana,
sobre a teologia do nosso subcontinente, com o nosso contexto, com a nossa cara, e isso é muito precioso e vale muito a pena a gente conhecer. E eu vou deixar aqui como indicação essa obra do José Miguel Bonino, Rostos do Protestantismo Latino-Americano, essa obra publicada aqui no Brasil pela editora Sinodal, claro, que sempre faz obras muito importantes. Então, para você conhecer o Bonino, que você precisa conhecê-lo, você pode ter aqui como sugestão essa obra, Rostos do Protestantismo Latino-Americano, como também eu deixo como sugestão essa obra excepcional da editora Paulinas, História da Teologia na América Latina, com nomes importantíssimos aqui, como, por exemplo, Gustavo Gutierrez, teólogo peruano, como o Henrique Dussel, que eu acabei de falar, teólogo argentino, filósofo argentino, o Riolando Aze, que é um historiador da igreja brasileiro, e é uma obra muito legal. Essa aqui já está bem velhinha, já é uma versão bem antiga, mas é da editora Paulinas e vale muito a pena também você ler e conhecer essa obra. E no mais, é claro, eu lhe convido a curtir esse vídeo, compartilhá-lo nos seus contatos, nas suas redes sociais. E eu quero lhe perguntar, e comente aqui no vídeo, você conhecia esses teólogos argentinos? Você sabia que na Argentina, no Uruguai, no Chile, em tantos outros países da América Latina, existe uma profunda e eloquente produção teológica? Escreva aqui no comentário as suas impressões e nós precisamos nos aprofundar na teologia latino-americana, porque ela faz muito mais sentido para a gente do que a teologia dos Estados Unidos e do que boa parte da teologia europeia. Um abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê em breve.